Cuidado com a derrota que vem da insatisfação do coração. Eu tentei fazer um coração. A insatisfação do coração. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Amor que Conecta e Amadurece Vidas para a Glória de Deus. Nossa série em 1 Coríntios tem muito a nos ensinar, tem muita coisa aqui para a gente pensar, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de barriga cheia, goiaba tem bicho. Já ouviu essa expressão? Já ouviu esse ditado? Aquela pessoa que estava precisando, aí depois que come, depois que já tem, depois que ganha o que quer, tá satisfeito, entre aspas, tá satisfeito, aí começa a botar defeito nas coisas, não gostei disso não gostei daquilo não, é ruim tal coisa, né? Mas é mais do que isso. Hoje o nosso texto, que está em 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao 13, vai falar sobre essa insatisfação do coração, vai falar também sobre como uma derrota iminente vem para essas pessoas que provam coisas boas de Deus, mas continuam querendo ir para um lado que não é o de Deus, continuam querendo mais, como se Deus fosse pouco e as coisas de Deus fossem poucas, e aí a conversa que Deus quer ter com elas. Hoje o nosso texto é difícil no sentido não de que seja difícil da gente entender as palavras dele, ter que interpretar muita coisa. É bem claro, é bem tranquilo de entender, mas é difícil da gente engolir, porque a gente gosta muito de uma imagem de um Deus muito paizão, muito legalzão, muito fofes, quando a pessoa não vai para o outro extremo também, né? De um Deus muito general e que vive querendo te causar mal. Mas, geralmente, as pessoas que creem no Evangelho, entendem o Evangelho, com Cristo sendo a figura principal, elas têm a tendência de ir muito para um lado de um amor um amor estranho, que é um amor doente. Se um amor não corrige, não volta a rota do amado para o que é o certo, isso não é amor, na verdade não seria amor. Mas a gente às vezes entra nessas fantasias de que um Deus de amor não corrige, um Deus de amor não vai traçar uma linha e falar não passe daí. Bom, isso é amor. Os pais sabem muito disso, ou deveriam saber. A Bíblia, a palavra de Deus fala sobre como o amor do pai para um filho deve colocar limites, deve vir com consequências para o erro, para ajudar o filho a sair da loucura dele e entrar nos caminhos certos. A palavra de Deus diz isso. A tua experiência como pai, como mãe, como alguém que ama realmente alguém e não quer o mal dessa pessoa, vai dizer isso também, né? Pai que deixa filho fazer qualquer coisa, depois vai ver o filho colhendo muita coisa ruim na vida por conta de uma liberdade, ok? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 a 13, nós vamos falar sobre cuidado com a derrota que vem da insatisfação do coração, ok? O texto diz assim, 1 Coríntios 10, do verso 1 a 13, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados pelo deserto ou prostrados no deserto. Verso 6 diz assim: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. 7. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. 8. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Verso 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens.
e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, que Teu Santo Espírito haja no nosso coração e mente, trazendo arrependimento, transformação, trazendo salvação para alguns, para outros, transformação e volta para os Teus caminhos. Por favor, pedimos por esses milagres, em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos lá. Agora eu vou te falar a frase toda, tá? Eu estava falando só metade dela. Cuidado com a derrota que vem da insatisfação do coração, ok? Primeira metade e agora já apareceu aí a segunda metade. Se em Cristo confiamos, escapamos da tentação, beleza? Cuidado com a derrota que vem da insatisfação do coração. Se em Cristo confiamos, escapamos da tentação, beleza? Antes da gente mergulhar nos 3 trechos aí principais, eu queria que você lembrasse o que veio antes, tá? Não vou voltar lá atrás no contexto do lugar, da carta, etc. Eu só quero te lembrar o que foi imediatamente antes disso daqui. Você vai lembrar, claro, que aquele lugar onde essa igreja vivia era um lugar de muita imoralidade sexual. A cidade toda era Las Vegas piorada daquele tempo. Muita imoralidade sexual, muita competição, muita gente de desnível social, um querendo passar por cima do outro e não ligando um para o outro para conseguir os seus objetivos. E por aí vai. Muita divisão, muita briguinha, muita rixinha, muito eu voto no lado A e eu odeio você, você nem pessoa S, você vota no lado B. Sabe? Coisas lá do passado. Jesus, tenha misericórdia. Ok? Então você lembra disso e você lembra que Paulo está o tempo todo falando para essas pessoas assim, gente, Cristo é um só e o corpo de Cristo deve ser unido, certo? E uma das últimas coisas que ele falou é que se as pessoas têm liberdade em Cristo, elas deveriam usar essa liberdade, inclusive para se negar e cuidar umas das outras, não sair fazendo qualquer coisa do jeito que quer. Entendeu? E aí ele fala, gente, eu sou livre, eu sou apóstolo, eu podia estar fazendo e ganhando, vivendo um monte de coisa, mas eu me nego, eu me faço judeu com judeu, gentil com gentil, fraco com fraco, porque eu quero uma recompensa. Eu quero, não é a salvação a recompensa, claro que a salvação já é a maior das recompensas, e maior ainda do que isso é a próprio comunhão com Deus. Beleza? Mas a recompensa que Paulo estava falando imediatamente antes desse trecho era a recompensa de conseguir cooperar com Deus para que mais pessoas fossem salvas. Então, ele queria chegar ao céu e ver muitas pessoas, ele queria ver na consumação dos tempos, quando Deus falasse, pronto, aqui estão os que creram em Jesus, e ele pudesse ver muita gente que ele ajudou, né, se negando aqui, se negando ali, fazendo aqui e tal, conversando ali, e amando, enfim, e compartilhando o evangelho com essas pessoas. Essa era a recompensa dele, né, usar a liberdade que ele tinha, não para sair fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito, falando, não, eu que manjo mais que todo mundo, não. Inclusive se negar e conversar em cada situação com as pessoas, do jeitinho delas, para fazer elas entenderem Cristo e ter essa recompensa de ter mais pessoas no céu, mais pessoas no porvir, mais pessoas que creram em Jesus. E aí ele chega no capítulo 10, traçando uma linha e falando assim, ok, agora vamos começar a encerrar esses assuntos todos que eu estava falando com vocês. Eu quero que vocês não ignorem, então aí no ponto 1 ele já entra com cuidado com a insatisfação do seu coração. Então a derrota que a gente está falando aqui não é a derrota de perder salvação, porque você pode entrar aqui nesse trecho achando, Deus não se agradou de um monte de gente no Antigo Testamento, então todo mundo foi para o inferno, que quando você lê do verso 1 ao 5, e você lembrar do Antigo Testamento, você vai lembrar que só 2 entraram na Terra Prometida, só Josué e Calebe. O resto ficou no deserto. Realmente Deus não se agradou deles. Como está aqui, né, já está aqui o ponto 1, cuidado com a insatisfação do coração. Mas eu preciso alertar você, para que você não pense que essa derrota aqui
O tempo todo a gente está falando sobre ganhar ou perder salvação, ganhar ou perder salvação. Ih, cuidado, perdeu salvação. Ih, ganhou de novo. Não é isso. O ponto é, você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Já se entendeu o pecador, arrependido, creu nele? Então você já tem o maior do tesouro, que é a salvação, que é estar conectado com a vida de Deus, e isso é seguro. Tem uma obra segura de Cristo. O que Deus está falando é que ele não se agrada de filhos que querem viver como pessoas do mundo. Ele não do reino dele. Ele não se agrada de filhos que querem usar a liberdade deles para fazer mal para os outros, para um monte de coisa. Então, cuidado com a insatisfação do coração. Do verso 1 ao 5, a gente vê Paulo relembrando essas pessoas, falando assim, eu estou falando sério com vocês, porque Deus já deu muitas provas no passado e hoje continua dando, que ele está falando, cuidado com a insatisfação do seu coração. Do verso 1 ao 5 você vê isso. Não quero que vocês ignorem o fato que os nossos antepassados, ou os nossos pais, ele fala, os nossos pais, estiveram sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, em Moisés todos foram batizados na nuvem no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E Paulo magistralmente liga essa rocha com Cristo, colocando assim, sabe, o Antigo Testamento, o Novo Testamento muito amarradinho, e talvez para mostrar para o partido lá da igreja de Corinto, o partido de Pedro e o partido de Cristo, os mais judeuzão assim, muito tradicional, e os mais assim, eu sou livre, nem não precisa de igreja não, eu sou de Cristo já, mostrando para os dois grupos, dois partidos que tipo assim, gente, tá todo mundo conectado, e o que Deus está de olho mesmo é no seu coração, a satisfação do seu coração nele ou não, porque o exemplo é que essas pessoas estiveram sob a liderança de Moisés, o melhor líder que eles poderiam ter, o mais paciente, o que mais clamava por eles, falando, Deus, não destrói essa gente insatisfeita, ingrata, murmuradora, cheia de mancada. Eles estavam caminhando com o melhor líder possível, com as melhores coisas incríveis, sobrenaturais. Passaram pelo Mar Vermelho, o mar abriu para eles passarem. Eles tinham uma nuvem acompanhando de dia para dar refresco, para dar um frescor no meio do calor. De noite eles tinham coluna de fogo. Se alimentaram sobrenaturalmente de pão que vinha do céu. Tudo isso a gente podia parar e ligar com Jesus Cristo, tá? Mas por causa do nosso tempo, eu vou continuar aqui mostrando o ponto principal, que é, meu amado, minha amada, cuidado com a insatisfação do seu coração. Porque o texto diz que aquelas pessoas lá no passado tiveram de tudo do melhor, saíram da escravidão, foram tratadas com muito carinho, cuidado, segurança. Pensa na melhor... Os caras estavam no deserto, Rafa, mas pensa em ter a melhor tecnologia, o melhor aparato, o melhor tudo. Eles não precisavam de iFood, o negócio caía do céu. Falou, opa, já chegou. Não pagou nada por isso, não pagava nada por isso. E mesmo assim, o verso 5 diz assim, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Cuidado com a insatisfação do seu coração. Quanta coisa você tem recebido, tem vivido, tem tido pela graça de Deus na tua vida. Um pai e uma mãe. Mas não foi perfeito, mas teve. Teve um pai, teve uma mãe, teve uma avó, teve um tio. Teve alguém que cuidou de você, teve um teto sobre a sua cabeça, teve coisa que você pôde viver, fazer, comer, se alimentar, gente te ajudando a estudar, gente impulsionando você, levando você à frente, gente que Deus colocou na tua vida. Um prato de comida todo dia você teve um pãozinho, você tem um arroz com feijão, uma farinha e um ovo, tá ótimo, ovo é proteína, e mesmo assim a gente consegue falar, sei não. Então cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. E se você ainda não sabe se você é de Cristo, cuidado com o teu coração. Perceba que você pode ter hoje tudo que você tá sonhando com o quê? Eu quero isso, isso, isso e isso. Você ganha isso, você já viu isso na tua vida, já viu isso na vida dos outros, conseguiu essa coisa que você tanto queria. Aí a próxima cena do filme da tua vida é você assim, mas tá muito caro tal coisa, não dá para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu precisava de isso, aquilo outro. Cuidado com a insatisfação do seu coração.
Essa igreja, né? Não tem nenhum departamento de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí cria um departamento do não sei o que, não sei o que, não sei o que você quer. Aí passa um mês, 2 meses, você tá... mas não... Tem pouca gente trabalhando nesse departamento do não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou para ter igreja. O pessoal não faz as coisas aqui direito não, para mim não. Para mim, né? Para mim, eu. Cuidado com a insatisfação do seu coração. Como a gente já falou nos outros episódios, o amor liberta o meu eu para cuidar do outro. A pergunta que eu devia estar fazendo hoje é: como eu posso ajudar o outro? Como essa liberdade que Deus me deu poderia se reverter em ajudar o outro, ajudar os outros, cuidar dos outros, levar isso à frente, ganhar maiores recompensas do que essas que eu estou pensando agora. Maiores recompensas, como no último texto, seriam mais pessoas em Cristo, mais pessoas conhecendo o Senhor Jesus, ganhar mais vida para Cristo, sim, mais gente conhecendo o Evangelho, crendo em Jesus, entrando no reino de Deus. Cuidado com a insatisfação do seu coração. Aqui no verso 5 isso fica muito claro, e do verso 6 em diante a gente tem cuidado com as consequências. Derrota. Do verso 6 até o 11, a gente tem essas coisas aconteceram, ocorreram como exemplos, como tipos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. E aí Paulo vai enumerar coisas lá do Antigo Testamento que aconteceram. Gente, eu tenho 12 textos aqui que Paulo usa, né? Tem tudo aqui em post-it. 12 passagens do Antigo Testamento que Paulo está em mente aqui, falando, eles foram idólatras e aí aconteceu tal coisa. Eles se entregaram à imoralidade e aconteceu tal coisa. Eles ficaram murmurando, reclamando da vida e aconteceu tal coisa. Eles fizeram isso e aconteceu tal coisa. Do verso 6 ao 11, Paulo está fazendo isso e ele não está fazendo solto do nada. Ele está pegando os próprios problemas desta igreja, que é divisão, imoralidade sexual, o mau uso com a liberdade cristã que Deus deu para a pessoa fazer qualquer coisa que ela quer, independente do corpo de Cristo, da igreja. Eu sou livre em Cristo. Ele está pegando esses problemas e apontando uma situação no Antigo Testamento, falando, vocês gostam de se dividir? Porque eu sou de tal pessoa, eu sou de tal pessoa. Lembra de Corá? Lembra daquela pessoa, aquele levita que chegou, levantou um monte de gente, um partido, uma facção, e chegou e falou, quem disse que só Moisés manda aqui? E só Moisés e Arão falam com Deus? E aí, divisão. Os mesmos problemas que tinham na carta, na igreja de Corinto. Então, Paulo está pegando coisas deles, da vida deles, e falando, já aconteceu isso no passado. Cuidado com as consequências do que vocês estão vivendo hoje, porque olha o que aconteceu com esses mesmos problemas no passado. Aquele cara que estava provocando divisão no meio do corpo lá de Israel morreu, e mais 23 mil pessoas que foram junto nessa brincadeira. Então, Paulo está seriamente botando exemplos bem práticos dos problemas que eles estão vivendo e falando, sim, Cristo é amor e graça e está trazendo a gente numa unidade, está querendo que a gente viva em unidade, em honra à vida dele, mas Cristo também passa uma linha e fala, cuidado com as consequências. Então, versos 6, versos 7, versos 8, 9, 10 e 11, né? Tudo aí embalado nessa palavra. Essas coisas aconteceram como exemplos para nós, como tipos, para que não cobicemos coisas más. Então, cuidado com a derrota que vem da insatisfação do seu coração. Cuidado com as consequências da sua idolatria de coração. Rafa, eu não tenho uma imagem lá do santo tal, nem de não sei quem, nem de um falso Deus. Mas você tem coisa no teu coração que você está vivendo e morrendo por causa disso. O que é? Fama, dinheiro, carro, poder, a família perfeita. O teu nome tem que ser honrado. Se alguém falar que você errou, ou se alguém perceber algum pecado seu,
você vai bater o pé falando que não, tá todo mundo errado, que você não pecou. Então você tem aí um ídolo no teu coração, é você mesmo. A tua imagem tem que estar lá em cima, assim, no alto, num altar. E Deus falando, cuidado com as consequências da insatisfação do teu coração, da tua ingratidão. Cuidado com as consequências dos teus atos. Porque tem uma hora que Deus traça uma linha e fala, avança dessa linha que haverá consequência. Então, se por um lado, no outro capítulo, Paulo estava falando, eu me esforço, eu quero um alvo e uma recompensa maior do que as coisas que a gente está atrás aqui nessa vida, que é mais gente para Cristo. Por outro lado, Deus está falando, cuidado com derrota. Se o alvo e vitória é levar a gente para Cristo, certo? Para o Filho de Deus, que já está no céu. Se as tuas vitórias são levar mais pessoas para Cristo e edificar essas pessoas, a derrota é você não perceber e continuar na insatisfação do seu coração e ao invés de levar a gente para Cristo, afastar a gente de Cristo. Ao invés de edificar pessoas, você está piorando a vida das pessoas. E Deus traça uma linha e fala, continua nesse caminho que tem derrota para você, a gente vai conversar mais de perto, assim diz Deus com o seu povo. Então, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Verso 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos, certo? Paulo estava falando assim, gente, o fim está chegando para a gente. E você fala, mas Rafa, não acabou o mundo lá naquela época? Para aquelas pessoas acabou. Então acabou o tempo que eles tinham disponível de vida humana, acabou o tempo. Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Eles não estão em Jerusalém, mas explode uma perseguição a judeus e depois de um tempo explode perseguição ao povo de Deus. Muita gente é caçada, jogada para leão, queimada, viva, pendurada em cruz, pendurada de ponta cabeça, decepada. E Paulo, pela graça de Deus, já estava falando para eles, gente, está acabando o nosso tempo. Vamos viver uma vida que a gente começa a sair dessas besteiras aqui, das insatisfações do nosso coração e a gente volte para os caminhos de Deus. Para terminar esse tempo que Deus está dando para a gente, terminar com honra, Você não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente passou um tempo, está passando um tempo bem difícil de pandemia, mas você não sabe, ao virar essa página, você não sabe como vai ser para o cristianismo. E você ainda está com essas insatisfações do seu coração. Você está esperando acontecer o que no mundo para você buscar em Cristo satisfação? Para você olhar para o seu irmão com graça, mas ele errou, ele é pecador, você é pecador, e você olhar com graça e você estender paz, palavras amorosas e chamar para perto, para caminharem juntos para Cristo. Você está esperando o quê para largar aquela idolatria lá? Não, se eu não tiver alguém na minha vida, eu nunca vou ser ninguém, Isso é idolatria, meu irmão. Você pode viver bem para a glória de Deus, solteiro ou casado. Se isso define tua vida, isso é um ídolo do teu coração, você está esperando o que para mudar isso? Cuidado com as consequências da insatisfação do teu coração. Derrota, certo? Voltando aqui para a nossa grande ideia. Cuidado com a derrota que vem da insatisfação do coração. Se em Cristo confiamos, escapamos da tentação. Os últimos 2 versos dizem assim... Verso 12 e 13. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então, você tem aí na sua tela já o último ponto. Desconfie do seu eu, confie em Deus, certo? Desconfie do seu eu, confie em Deus, pensando que a insatisfação do nosso coração pode levar a gente para derrotas bem amargas. Desconfie do seu eu, do seu coração. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio, mas é tão bonito isso, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens.
Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Desconfie do seu eu, confie muito mais em Deus, desconfie de você. Quando você estiver reclamando por aí, você fala, calma aí, eu tô reclamandinho tanto por quê? O que está no meu coração? Calma aí, eu quero mudar de igreja de novo por quê? Por que eu não estou satisfeito nunca? Quem eu acho que eu sou? O que eu estou esperando dos outros? Calma aí, eu quero de novo mudar tal coisa por quê? O que está acontecendo no meu coração? Calma aí, eu não estou conseguindo ter um tempo adequado com Deus? É por causa das circunstâncias ou por causa que eu mesmo não quero e aí eu fico dando um monte de desculpa? Calma aí, eu não estou, desconfie de você. Calma aí, eu sou anti-fulano e fulanos e tal coisa por causa do quê? O que eu estou achando que eu sou? O perfeitão? Eu tenho todo o conhecimento, ou eu sou o mais justo, ou eu sou o mais santo, ou nós somos a melhor igreja, a mais pura de todos os tempos, aleluia, amém? O que está no teu coração? Desconfie mais de você e confie mais em Deus. Às vezes a tentação, você está pensando na tentação de coisas sexuais, de imoralidades, também desconfie de você e arranje caminhos que você esteja, primeiro, mais juntinho com Deus, com um amigo de Deus, tá? E aí não importa a situação, você sempre encontra essa porta que Deus está te falando. Vem por aqui, sai dessa furada, vem por aqui, fecha o teu telefone, fecha o teu computador, olha para o outro lado, sai dessa conversa e vem comigo. Puro de coração, verá Deus, tá bom? Fica juntinho de Deus. Mas não é só isso que é tentação. Tem a tentação da gente se achar o melhor de todos, sabe? Desconfie mais de você. Confie mais em Deus. E Deus, quando você for tentado a se achar a última bolacha do pacote, Deus vai abrir uma porta e falar, vem por aqui, sai dessa. Ou Ele vai te dar força para suportar as tentações, certo? Nem tudo é o escape. Muitas vezes, como o texto diz, Ele providenciará um escape para que possam suportar. Então tem coisa que a gente vai aguentar, mas o princípio de tudo é, voltando para a nossa frase para terminar, o princípio de tudo é cuidado com a derrota que vem da insatisfação do coração, mas olha a segunda parte que está aí. Se em Cristo confiamos, escapamos da tentação. O principal é confiar em Cristo, é querer ter intimidade, proximidade, querer ser amigo de Deus. Cristo é aquele que cumpriu tudo perfeito. Você olha para muitas coisas da sua vida, do teu coração, das suas crises, das suas crises, das suas quedas, e você fala, poxa, estou percebendo aqui, hein? Perceba. Mas ao mesmo tempo que você percebe que você é isso e se arrepende disso, olhe agora para Jesus como aquele que cumpriu tudo perfeitamente, não caiu em moralidade sexual, não ficou murmurando, não brigou com ninguém, não foi áspero com ninguém, foi amável com as pessoas, soube se posicionar na hora certa, fez o que fez, tudo perfeito, mas como homem perfeito, Deus e homem, Ele se entregou por mim e por você. Hebreus 4, 14 a 16 diz que Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que nunca errou. Vou ler com você. Hebreus 4, 14 diz assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, eu e você não adentramos, ele sim, adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. De novo, se em Cristo confiamos, escapamos da tentação. Ele
passou pelas tentações sem pecar. Ele conhece o que você está passando. Ele sabe por que teu coração fica daquele jeito e é daquele jeito, como você reage, o que tem lá dentro, o que ele quer tratar. Ele já te conhece, ele já passou também por todo tipo de tentação e ele pode oferecer para você um olhar generoso, gracioso, amoroso. Então, cuidado com a insatisfação do seu coração. Cuidado com essa derrota que pode estar chegando aí no horizonte. Diga não para isso, mas é não para você mesmo. Falando, não, eu quero estar firme com Cristo. Então, que hoje você possa colocar toda a tua fé em Cristo, se agarrar nele com toda esperança, ir para o trono da graça ali confiantemente, falando, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, haja na minha vida hoje, para que eu escape dessa derrota do meu coração insatisfeito e confiando em Cristo, eu escape da tentação e viva as maiores vitórias da vida. Amém? Que Deus te abençoe. A gente se vê por aí.